Vou contar aqui para vocês como foi a minha experiência com o jejum de Esther, de 3 dias. Eu fiz ele em dezembro de 2025, mas eu só vim gravar para vocês agora em janeiro. Então vou compartilhar com vocês como que foi a minha experiência. E eu fiz aqui, algumas anotações de coisas que aconteceram durante esses 3 dias. Primeiro, eu já vinha me preparando psicologicamente, como que eu ia fazer, como que seria, o que é que eu iria fazer de diferente, porque, segundo a Bíblia, o jejum de Esther ela fez sem água, né? Durante esses 3 dias ela não bebia nem água. Porém, eu bebi água, eu acrescentei chá também, tomei chá de camomila durante os 3 dias. E no primeiro e no segundo dia eu tomei caldo de ossos e também caldo de feijão por 2 vezes, né? No primeiro dia eu comecei esse jejum, fiz uma oração de entrega, fiz uma oração de preparação, comecei a sentir fome. Em pouco tempo que eu já havia começado a fazer esse jejum, eu comecei a sentir fome, mas aí deu para controlar, bebi bastante água. Porém, quando foi já na parte da noite, eu senti uma fome muito grande. E eu ainda consegui sair. Nesse dia eu tive uma reunião da igreja, com os irmãos da igreja, o máximo que eu pude, quieta, para não gastar tanta energia, não demandar tanto esforço, né? Mesmo assim, eu consegui sair. Lá teve um lanche que eu fiquei assim, meu Deus. Mas me mantive firme e consegui passar desse primeiro dia. No segundo dia, que foi o dia 18, o Senhor falou muito comigo, né, para que eu confiasse mais nele, não questionasse as coisas que acontecem. Ele falou de diversas formas, falou tanto me dando versículos bíblicos, passagens bíblicas, quanto também através de vídeos, né, que eu fiquei mais longe das redes sociais, eu fiquei mais imersa em fazer a leitura bíblica. Nesse segundo dia eu já estava mais cansada, mais lenta, muito lenta. Eu fiquei nesse dia assim, muito fraca mesmo. Já estava sentindo muito fraca. O estômago doía muito, já estava sentindo bastante fome. E eu sentia assim, meu corpo se tremendo. Então, por isso que eu optei por tomar o caldo de ossos. Eu já havia deixado pronto alguns dias antes. Foi o dia assim, mais intenso, que mais me vinha na mente. Desiste, não tem para que você tá fazendo isso, acaba logo com isso, desiste. E a minha vontade de comer algo era grande, 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 porque o corpo já estava muito fraco, principalmente na parte da tarde. E eu fiquei a maior parte do tempo nesse segundo dia deitada, o máximo que eu pude. Deu muito teto preto, deu assim uma fraqueza, muita tontura, a cabeça muito pesada. Então, realmente, o que eu tinha ouvido de que o segundo dia é o dia mais desafiador, de fato é. Porque é o dia que você acha que não vai conseguir concluir, que não vai conseguir entregar, mas que você tem que permanecer na oração, permanecer firme, permanecer em Deus, descansar o máximo que você consegue. Então eu fiquei deitada o tempo todo, eu dormia, eu acordava, era aquele sono assim de fraqueza, não era um sono de descansar, mas era um sono de estar ali porque precisava estar. E foi muito desafiador, mas dei continuidade. Quando foi no terceiro dia, né, no dia 19, já fazia 48 horas, eu já estava me sentindo um pouco mais fortalecida, né, no meu corpo, mas ainda assim fraca, ainda assim
achando que talvez não conseguisse entregar as 72 horas completas. E sempre buscava palavra dentro da Bíblia, li o texto todo de Esté durante esses dias, durante essas horas, e lia, rezava o texto, meditava o texto, também lia alguns salmos, assistia alguns filmes também religiosos, que através de tudo isso, Deus vinha falando comigo, Deus vinha falando ao meu coração, me dando discernimento que eu precisava, né, mediante tudo aquilo. Quando foi no dia 20, eu também já estava mais me sentindo mais forte, um pouco, mas ainda assim com muita fome. Já não conseguia sentir meu estômago, parecia que estava colado. Eu estava sentindo muita dor nas costas. Eu acredito que pelo fato de estar muito fraca, eu não entendi ainda por que tanta dor nas costas, mas eu senti essa dor muito intensa, de forma muito intensa, que eu não conseguia ficar assim ereta, eu ficava mais assim curvada, porque doía muito, principalmente quando eu estava deitada. Só que eu não aguentava ficar muito tempo em pé e também muito tempo sentada. Mas era algo assim que doía muito. No dia 21 de dezembro foi o último dia, era quando eu completava as 72 horas. No caso, foi de meio-dia e 10, meio-dia e 15, que terminaria o meu jejum. E aí eu me senti nesse período, nessas últimas horas, me senti mais forte, eu me senti mais confiante em Deus. Foi quando eu nem estava sentindo mais fome, ainda fraca, mas eu não estava sentindo mais fome, eu não estava sentindo meu corpo mais tão fraco assim. Foi um dia assim diferenciado, digamos assim. Deus falou muito ao meu coração. E nesse último dia, nessas últimas horas, eu fiquei com mais intensidade, lendo a palavra dele, louvando, coloquei uma live no YouTube de adoração, de meditação do texto, de louvor. Então, terminava uma, eu entrava em outra. Então, só assim, em estado de adoração e agradecendo a Deus. E Ele falando comigo o tempo todo. Eu sentia Deus falando comigo. Eu sentia no meu coração que aquilo que eu estava fazendo, esse jejum realmente tinha aberto portas e quebrado correntes que eu não estava vendo, mas que estava acontecendo. E que, de fato, eu tenho certeza que aconteceu. Mas, assim, foi algo transformador no mundo espiritual. E eu tenho certeza que se você está com esse desejo de fazer um jejum de Esther também, se prepare, faça, porque vale muito a pena. É um desafio grande, muito desafiador a todo momento. Mas é algo que se você se fortalecer em Deus, se você buscar a Deus e entregar, você consegue. Você só precisa se preparar para isso. Você só precisa estar com alguém que possa te ajudar, porque realmente você fica muito fraco. E pode acontecer, né? De desmaiar, pode acontecer de passar mal de verdade. Mas no meu caso, graças a Deus, eu não desmaiei, não passei mal assim, mas consegui entregar esse jejum completo. E para a honra e glória do Senhor, estou aqui testemunhando como foi para mim viver esses 3 dias de jejum de Esther. E eu aconselho sim, se você quer se fortalecer em Deus, fortalecer o seu espírito, que você faça. E que você venha também falar e compartilhar conosco como que foi a sua experiência.